Hoje a gente vai falar de equações diferenciais ordinárias de ordem superior. Estamos praticamente fechando aqui os ciclos de equações diferenciais ordinárias. O último tópico que a gente vai falar vai ser sobre equações diferenciais de qualquer ordem. E aí vamos ver como é que isso funciona. Para começar, para ser bem direto e de uma vez ao ponto, a gente só precisa fazer o seguinte: a gente precisa entender que uma equação diferencial ordinária linear de enésima ordem pode ser escrita da seguinte maneira: an, uma função rotulada por índice n na variável x, e aqui eu tenho uma derivada de ordem n da variável y, mais uma outra função com índice n menos 1, função da variável x, derivada de ordem n menos 1 da variável y, e por aí vai, até que a gente chegue no termo a1 dy dx, mais um termo a0 y, e isso tudo deve ser igual a 1r de x. Você pode colocar a sua equação diferencial de ordem n nessa expressão geral, dessa forma. E o que é interessante é que, assim como foi para os casos das equações até a segunda ordem, se o meu r de x é igual a zero, então a gente tem uma equação homogênea. Se o r de x for diferente de zero, ela é não homogênea. Tá? Isso é importante porque isso difere a solução geral, né? Se a nossa equação for não homogênea, a solução geral vai ser a soma da solução da homogênea associada mais uma solução não homogênea. Tá? Então vamos prosseguir. Isso é importante, lembra? Com base nisso, vamos enunciar o teorema 1, que é apenas a generalização do teorema da unidade de existência das soluções. Então vamos lá. Teorema 1. Teorema 1 vai dizer o seguinte: se eu tenho um x0 que pertence a esse intervalo de a até b, genérico ao domínio da função, tá? E se forem dados y de x0 igual, vamos chamar aqui a, y' de x0 igual a b, e por aí vai, até eu chegar no meu y n menos 1 de x0. Isso aqui eu vou dizer que é um m, genericamente a, b, esses a, b, m, enfim, são apenas valores constantes que são fornecidos para você calcular a solução do problema. Então, se você conhece a função e as derivadas pertinentes, que é a derivada imediatamente inferior à ordem da equação diferencial, e a equação diferencial é uma equação de ordem n, então eu preciso conhecer essas constantes, esses valores da função calculada em x0 até a derivada de ordem n menos 1, imediatamente abaixo. Se eu conhecer esses valores, então existe uma e somente uma solução. Então vai existir apenas uma e somente uma solução
para a EDO do tipo 1. Tipo 1 significa que ela tem expressão escrita como equação 1. Tá? Então, esse é o teorema 1, que vai falar da unidade e existência das soluções. Então, você tem a tua equação diferencial. Se forem dadas para você as condições iniciais, ou as condições de contorno, que nesse caso seriam o valor da função e das suas derivadas em um único ponto do domínio, então você vai ter uma e somente uma solução para essa EDO. Observem que as funções que devem ter valor definido é a função e suas derivadas até a derivada imediatamente inferior à ordem da equação diferencial que estamos falando, tá bom? Se a tua equação ela for uma equação diferencial de terceira ordem, você tem a obrigação de conhecer esses valores até a segunda ordem. Se a tua equação for de quinta ordem, esses valores têm que ser definidos até a quarta ordem e por aí vai. Assim você vai ter uma e somente uma solução para a sua EDO. Com base nisso, vou anunciar o teorema 2. Imagina o seguinte, a versão, vou botar assim, considerem a versão homogênea da equação 1, ou seja, o meu r de x igual a 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter agora y1, y2, y3, até yn, como eu vou dizer que eles são soluções linearmente independentes da homogênea associada. Você sabia que isso acontece, né? Você sabe que as equações homogêneas de coeficientes constantes, as equações lineares, no caso, precisa ser de coeficientes constantes lineares, a solução geral dela é uma combinação, a solução geral dessas equações são uma combinação linear de soluções linearmente independentes. Até o presente momento, estudamos equações diferenciais de segunda ordem. Então, a solução da homogênea associada é uma combinação de duas funções linearmente independentes que satisfazem a equação diferencial. Nesse nosso caso, como tem uma equação diferencial de ordem n, o número de soluções da homogênea associada que são linearmente independentes entre si são n também. Isso é uma coisa muito interessante. Então, quer dizer, a solução, se essas soluções aqui são soluções individuais da homogênea associada, então eu tenho um y de x igual somatório em i igual a 1 até n ci yi. Isso aqui também será solução. Deixa eu só pegar o número aqui da equação número 1. Tá. 2. Então, essa aqui também será solução. É quando que nem você resolve uma equação do tipo oscilador harmônico, por exemplo. Tem duas soluções, uma seno e outra cosseno. A solução mais geral possível é a combinação de senos e cossenos, certo? Mas isso acontecia por quê? Porque você tinha uma equação de segunda ordem. Agora, quando você tem uma equação de ordem maior, de ordem superior, o que vai acontecer aí é que você vai ter mais funções linearmente independentes para você montar um espaço vetorial.
Essas funções y1, y2, y3, e vai embora até yn, elas formam o que a gente chama na álgebra linear de uma base de um espaço vetorial. Elas obedecem os 4 axiomas de adição entre si e os 4 axiomas de multiplicação por um escalar. Tá? São objetos que formam um espaço vetorial. Isso significa que qualquer outra função que você quiser escrever dentro do domínio que você está estudando pode ser escrito como uma combinação linear destas funções. Tá? Então, se cada uma delas individualmente satisfaz a EDO, obviamente que uma combinação linear delas também satisfaz a EDO e acaba sendo o mais geral possível. Tá? O que é importante é que como essas YIs, elas são soluções da equação homogênea associada ao problema, que tem as características da estrutura da equação diferencial, a gente diz que as YI, elas formam um conjunto fundamental que se chama um sistema fundamental. Fundamental para a EDO associada. Beleza? Então, a partir de agora, a solução da homogênea que vamos buscar vai ser sempre a combinação linear de todas essas funções aqui, porque ela é mais geral. Então, se eu tenho uma equação de 10ª ordem, eu vou atrás de 10 funções linearmente independentes que satisfazem a minha equação diferencial. Tá? Essa que é a moral da história. Muito bem. Prosseguindo, a gente vai falar então da questão do... Só para comentar a questão do Wronskiano, por exemplo, que a gente falou nas equações mais simples até a 2ª ordem. Vamos pegar aqui o teorema 3, se eu escrever de forma resumida é o seguinte. Se eu escrever de forma resumida, o Wronskiano dessas funções y1, y2, y3, vai embora, yn, que são soluções da homogênea associada, se esse Wronskiano for diferente de 0 para todo o x pertencente a esse intervalo de A até B, então a gente diz que o teu sistema de funções é linearmente independente, então forma a base do espaço vetorial. Se porventura esse teu mesmo Wronskiano, se porventura esse mesmo Wronskiano for igual a 0, como a gente comentou, eu vou ter provavelmente alguém proporcional entre si aí, implica proporcionalidade entre as funções, então isso aqui vai, se for igual a 0 para todo x, tem um teorema que fala que se ele for igual a 0 para 1, ele vai ser para todos, mas eu vou colocar aqui só para questão de manter o que eu escrevi no anterior, eu não precisava. Mas se isso acontecer, a gente diz que essas funções formam um conjunto linearmente dependente, tá? E aí a gente vai ter que correr atrás de soluções que sejam linearmente independentes para poder formar a base de um espaço vetorial, e aí assim a gente vai poder trabalhar nos cânones da álgebra linear que a gente trouxe até agora, tá? Esses desenvolvimentos aqui eu vou chamar de 4. Teorema 4 agora. Teorema 4, ele vai justamente falar da questão da solução geral de uma equação não homogênea. Seja uma EDO do tipo 1 não homogênea. Quando eu falo isso, do tipo 1, voltando aqui, eu quero uma equação diferencial que seja desse tipo aqui, da equação 1, da expressão 1. E quando eu falo não homogêneo, meu R de x, esse cara bem aqui, ele é diferente de 0. A implicação disso é que a solução geral vai ser uma combinação da homogênea associada,
que eu já disse que a partir de agora a solução das homogêneas associadas vão ser dadas por essa expressão, mais uma solução não homogênea. Então, considere uma equação do tipo 1 não homogênea. Tá? Se y0 é uma solução qualquer desta EDO, quando eu falo isso, eu estou falando que ela está considerando o R de x diferente de zero, está considerando o caráter não homogêneo. Então, se eu tenho y0, uma solução qualquer daquela EDO, e os meus y1, y2, y3, yn, se eles são soluções da homogênea associada, então a solução geral da 1 é a solução geral que eu falo, A1, sempre voltando aqui para vocês verem, essa daqui, a expressão mais geral possível, uma equação de ordem n, equação diferencial de ordem superior. Então a solução geral vai ser a solução dessa homogênea mais essa solução y0 aqui, que considera o caráter não homogêneo dela. Tá? Então a solução geral vai ser y de x é igual a y0 de x mais a solução homogênea, que ela vai ser dada como uma combinação linear de soluções linearmente independentes da homogênea associada. Esses y dependem de x. Tá? Beleza? Então a solução geral vai ser isso aqui. Se eu quiser resolver completamente um problema que tenha uma equação diferencial de ordem superior, eu tenho que calcular essa combinação linear das soluções LI da homogênea associada e depois somar essa combinação linear a uma solução não homogênea. Aí eu tenho a solução geral. Ok? Dito isso, vou apresentar então o método dos operadores lineares agora. Então a gente vai falar agora do método dos operadores lineares. Esse é um método muito simples de se lidar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer D0 é a derivada de ordem zero. Significa a identidade, o operador identidade. Se eu fizer D elevado a 1 ou somente D, isso significa derivada de primeira ordem. Se eu fizer D ao quadrado, isso significa derivada de segunda ordem. E por aí vai. Tá? Então, se eu tiver D elevado a N, eu tenho uma derivada de ordem N. Tá bom? Assim que eu vou proceder com o método dos operadores lineares. E aí, o que acontece? Eu tenho uma expressão geral. L igual a N, D elevado a N, mais a N, D elevado a N menos 1, blá, 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 para não perder tempo. Vou ter aqui A1, D, mais A0. Vou colocar D0 aqui, mas lá na frente D0 eu vou colocar a identidade, vou colocar só 1. Então, isso daqui é um operador linear. Esse cara aqui vai ser um operador linear. Operador diferencial linear, melhor dizendo.
se ele fizer isso, quando ele atua... Quando ele atua numa função y, ele transforma ela, joga ela dentro de uma equação diferencial. Então vai ficar AN dny mais AN-1 dn-1 y mais blá 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 A1 dy mais A0 y, tá? Isso tudo aqui vai depender, eu vou deixar assim, mas vai ser interessante o seguinte: se você olhar para esse cara bem aqui, ó, essa expressão 6 é uma forma compacta de escrever através do operador linear. Você consegue compactar a forma que você escreveu a expressão 1, tá? É a mesma coisa que isso aqui, ao invés de eu escrever dn dx elevado a dxn, eu coloquei um dn só, mudei a notação de derivada, tá? E aí é bacana que quando você define o operador diferencial linear, você escreve de uma forma mais simples uma equação homogênea ou uma equação não homogênea. Vamos ver como é que fica isso? Então, se eu usar um operador linear, eu posso escrever a equação homogênea assim, ó. Ly igual a 0. Isso aqui é a forma geral de escrever uma equação homogênea de ordem n. Se eu escrever agora aqui um L atuando no y e ele transformar isso num R de x, então você tem a equação não homogênea. Tá? É muito feio isso aqui, homogêneo. Ficou parecido não homogêneo. Homogênea. Pronto, agora sim. Esses dois aqui eu vou chamar de 8. Tá? Então quer dizer, uma equação diferencial de uma ordem muito grande, eu posso simplificar a escrita dela. Ao invés de escrever aquele um bando de termos, eu posso correr atrás da expressão do operador diferencial e trabalhar só com ele. Isso é muito interessante, porque quando você reconhece o operador diferencial, você consegue encontrar vários aspectos importantes dele. E aí você reflete, o operador acaba refletindo o teu sistema físico em si. As propriedades intrínsecas do teu sistema físico vão estar associadas no operador linear. E daí que vem, por exemplo, a questão do método da função de Green, que eu não sei se a gente vai ter tempo de estudar aqui, mas eu vou tentar introduzir alguma coisa. Mas o método da função de Green é você encontrar uma função que seja característica, que seja associada a esse operador diferencial linear, né? E o que seria a função de Green? Se você pegar essa última equação aqui, das duas 8, essa não homogênea, eu posso lê-la da seguinte forma: o meu sistema físico foi excitado com a função r de x, meu sistema físico representado pelo operador diferencial linear L. Então, quando a fonte externa excita o meu sistema L com a função r de x, o sistema se comporta com a função y. É assim que você lê. Né? Pelo menos na física e na engenharia você lê assim, para poder você extrair o conteúdo físico. A função de Green é como o sistema se comporta se eu colocasse aqui um pulso unitário. Não um pulso qualquer, não uma função. Colocasse uma unidade de impulso, uma unidade de perturbação, uma unidade de fonte aqui, mexendo no meu sistema. Se eu coloco aqui alguma coisa unitária, o sistema se comporta como uma função de Green. Então, se eu conheço como o sistema se comporta a um pulso unitário, com certeza eu vou saber responder como o sistema se comporta para um pulso geral. Essa que é a ideia da função de Green. A função de Green é a resposta do teu sistema físico a um pulso unitário. Vem daqui, né? Vem toda essa questão. E cada operador diferencial linear vai ter sua função de Green associada a ele, né? E essa função de Green também depende das condições de contorno, ou das condições iniciais do sistema, tá bom? E aí ela vai aparecendo a função de Green associada ao operador e as condições de contorno ou condições iniciais. Mas isso, infelizmente, vai ser papo outra hora. É um papo muito interessante, é muito gostoso de desenvolver. Mas aqui vamos manter o foco no método dos operadores lineares, tá? Se tiver alguma curiosidade, me procure e aí a gente pode conversar sobre o assunto e eu indico algum material bom, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir.
voltando ao método dos operadores lineares, eu tenho o seguinte, vamos pegar um exemplo. Antes disso, eu tenho que lembrar o seguinte, os operadores lineares, eles obedecem algumas propriedades, tá? Que eu vou resumir. Mas as mais importantes são as seguintes. Se você tem o produto de dois operadores T e R, vou colocar aqui, operadores lineares T e R. Se você tem dois operadores lineares T e R, o produto deles atuando em uma função Y, eu posso simplesmente associar aqui, ó. Posso fazer o R atuando no Y e depois o T atua no resultado deles, tá? Cuidado, porque você inverter T e RT geralmente não dá certo. Só quando eles comutam que isso acontece, não é o nosso caso aqui, tá? Então, em geral, T vezes R não é a mesma coisa que R vezes T, tá? Cuidado. Beleza? Segundo, eu vou ter o seguinte aqui, a linearidade, né? Se eu tiver uma constante alfa multiplicando o operador T, mais uma constante beta multiplicando o operador R, e a essa combinação estiver atuando sobre uma função y, então ela obedece a linearidade, né? Então eu tenho aqui alfa t y mais beta t, beta r y, tá bom? Observem que o operador atua da esquerda para a direita, cuidado, não vamos errar besteira, porque isso aqui é muito importante, tá? Então aí, com base nisso que foi dito, a gente pode fazer alguns exemplos, né? Vamos lá, exemplos. O método dos operadores lineares é um método muito bom e muito prático para você resolver equações de ordem superior, porque você vai dar um jeito de reduzir o grau. Basicamente, você vai tentar reduzir o grau da equação diferencial, tá bom? Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho essa função aqui, ó. Tenho y, duas linhas, menos 4y' mais 3y, isso aqui é igual a zero. Eu vou tentar escrever essa equação na forma que a gente... de operadores lineares, tá? Então, como é que eu faço isso? Bom, onde tem derivada de segunda ordem, vem aqui, ó. Derivada de segunda ordem, menos 4 vezes a derivada de primeira ordem, mais 3, aqui não tem derivada, então é identidade. Tá? Isso aqui está atuando na minha função y. Isso aqui dá igual a zero. Devido às propriedades de linearidade do meu operador, eu posso simplesmente fatorar isso aqui como um produto de dois operadores. E aí, se tem um operador de segunda ordem, então ele deve ser resultado do produto de dois operadores de primeira ordem. Né? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu posso simplesmente escrever assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui eu tenho um operador linear de segunda ordem, eu vou tentar escrever ele como um produto de dois operadores lineares de primeira ordem. Então, observem aqui que ele tem até uma cara de um polinômio, né? Aqui, você pode usar soma e produto, por exemplo, aqui se eu fizer soma 3 mais 1 dá 4, com sinal trocado menos 4, bateu, certo? Produto, 3 vezes 1 é 3. Então, se isso aqui fosse uma função do segundo grau, as raízes seriam 1 e 3. Então, eu posso escrever esse polinômio, esse operador com cara de polinômio, assim, d menos uma raiz, que é 1, d menos a outra raiz, que é 3. Tá? Isso tudo multiplicando a variável y. Aí o que eu posso fazer? Um operador transforma uma função em outra função. Então, eu vou dizer que esse operador aqui, d menos 3, que tipo em y, tudo isso eu vou chamar de z. Né? Então, como é que você vai ficar aqui, a expressão? Vai ficar d menos 1, que atua numa função z, que eu não sei quem é ainda. Isso tudo aqui é igual a zero. Uma outra forma de você escrever isso é voltar a escrever a expressão como a gente já conhecia, sem ter o formato de operadores diferenciais. Isso aqui é equivalente à derivada de primeira ordem em z, vai ficar dz dx menos z é igual a zero. Então você tem essa função z, depois eu vou atrás do y através do z. Primeiro eu vou descobrir quem é o z. Então o que acontece?
Como essa equação é uma equação separável, o jeito mais fácil de resolvê-la é o seguinte: passa o z para o outro lado, você tem dz dx, isso aqui é igual a z. Ajeita aqui, vai ficar dz sobre z é igual a dx. Integra isso aqui tudo, então você vai ter log natural de z é igual a x mais c. Então, o teu z, ele vai ser e elevado a x mais c. Esse aqui é a mesma coisa que fazer um e elevado a x vezes e elevado a c. E elevado a c é uma constante, eu vou chamar isso tudo de a. Então, o meu z, ele vai ser a e elevado a x. Tá? Isso aqui é parte do problema. Eu descobri quem é a variável z. A variável z eu defini aqui. O meu z, ele é d menos 3, o operador diferencial d menos 3, atuando em y. E isso aqui é igual a e elevado a x. Como é que vai ficar aqui então? Se eu escrever isso aqui no formato de equação diferencial, tem uma derivada do y, dy dx, menos 3y, isso aqui é igual a e elevado a x. Observa que ela está no formato aqui, ó, y' mais q de x, y igual a r de x. Né? A gente pode resolver pelo método do fator integrante. Então, o meu fator integrante nesse caso vai ser e elevado à integral de q de x dx, e elevado à integral de menos 3 dx, isso vai dar e elevado a menos 3x. Ótimo. Então, o meu y vai ser 1 sobre o fator integrante, que multiplica a integral fator integrante vezes o r de x dx, mais uma constante que eu vou chamar ela de b, tá? Então, vai ficar como? 1 sobre u de x vai ficar e elevado a 3x, se eu passar para cima. Aqui tem integral de u de x é e elevado a menos 3x. O meu r de x, se você for olhar na equação aqui que eu estou procurando, ele agora é a e elevado a x. Tudo isso dx mais um b. Tá? Ajeitando essa expressão, eu vou ter o quê? E elevado a 3x. O meu a sai da integral. Integral de e elevado a menos 2x. Esse x está com um alfa. Tá? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Né? Então, você vai ter y de x igual e elevado a 3x a... Essa integral dá e elevado a menos 2x sobre menos 2 mais um b. Eu vou fazer assim, ó. O a é uma constante, dividido por outra constante, que é o menos 2, continua sendo constante. Então, menos 2 vai ser absorvido pela constante a, tá? Por quê? Uma divisão entre constantes continua sendo constante. E eu vou deixar esse valor para ser determinado pelas condições de contorno, caso sejam oferecidas para mim no problema. Senão, fica por lá. Tudo bem? Com isso, eu estou dizendo a vocês que vai ficar assim. Y de x igual. O meu a, positivo, porque ele absorveu o menos 2. Esse aqui, ó, e elevado a 3x vezes e elevado a menos 2x, mais b e elevado a 3x. Conserva a base, somos expoentes, portanto, o meu y de x vai ser a e elevado a x mais b e elevado a 3x. Tudo bem? É um exemplo simples, né? Eu resolvi uma equação de segunda ordem, mas foi interessante por quê? Porque isso aqui foi um teste do método dos operadores diferenciais. Por quê? Porque se você olhar aqui, essa equação você resolve rapidamente também utilizando o que você aprendeu anteriormente.
Se fosse fazer anteriormente, usava o método da equação característica, já que ela é uma equação de coeficientes constantes, você ia ver que a equação característica tinha raízes 1 e 3, e aí ia dar, do mesmo jeito, a solução e elevado a x e elevado a 3x. Beleza? Com base nisso, já que a gente resolveu, vamos tentar resolver mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um exemplo do livro agora. Mais um exemplo simples e aí o resto a gente deixa para os nossos exercícios. Vamos pegar essa equação aqui. Então vai ser uma equação de terceira ordem. Y, 3 linhas, mais 3y, 2 linhas, é igual a e elevado a menos x. Bom, se eu quiser escrever isso aqui na forma de operador diferencial, tenho uma derivada de terceira ordem, mais 3 vezes uma derivada de segunda ordem, atuando na minha função y. Isso aqui é um e elevado a menos x. Bom, eu posso fatorar esse operador linear como um produto de dois operadores lineares, de fato. Posso escrever assim, ó. Posso escrever d mais 3, que atua em d ao quadrado, que atua em y, igual a e elevado a menos x. Esse cara aqui vai ser o meu z. Então, eu vou escrever minha expressão como d mais 3, que atua em z, é igual a e elevado a menos x. Ou seja, em outras palavras, eu vou escrever isso aqui assim, ó. dz dx mais 3z igual a e elevado a x, menos x. Então, temos de novo o formato da nossa equação do primeiro grau, primeira ordem. Y', né, mais q de x y igual a um r de x. Então, comparando, eu vejo que o meu fator integrante vai ser e elevado à integral de 3 dx, ou seja, e elevado a 3x. E o meu z vai ser escrito como? Z é igual a 1 sobre o de x, multiplica integral de r de x, u de x, dx mais uma constante que eu vou chamar de a. Então vai ficar como? Meu z é igual a e elevado a menos 3x, que multiplica a integral de e elevado a 3x, vezes meu u de x, meu r de x vai ser e elevado a menos x, dx mais a. Como é que vai ficar aqui então? E elevado a menos 3x, que multiplica a integral de e elevado a 2x, dx mais a. Então vai ficar e elevado a menos 3x, que multiplica essa integral da e elevado a 2x sobre 2 mais a. Então, o meu z vai ser e elevado a menos x sobre 2 mais a e elevado a menos 3x. Mas o meu z, se você for olhar, ele também é aquela definição que nós demos agora. Ele é d quadrado y. Então, isso aqui é a mesma coisa que d quadrado y, que por sua vez, ele é d quadrado y dx ao quadrado. Então, vamos reescrever isso aqui, vai ficar como? D quadrado y dx ao quadrado é igual a e elevado a menos x sobre 2 mais a e elevado a menos 3x. Se eu quiser calcular o y', é só integrar, né? Então, se eu integrar isso aqui uma vez, eu vou ter dy dx é igual a integral de e elevado a menos x sobre 2 dx mais a integral de e elevado a menos 3x dx. Então, dy dx é igual
e elevado a menos x sobre 2, vem o menos para frente, mais a, aqui eu vou ter e elevado a menos 3x sobre menos 3, depois eu ajeito, tá bom? E se eu quiser encontrar o y, basta integrar mais uma vez, porque são só funções simples de resolver, né? Basta integrar, que eu desfaço essa derivada. Então eu vou ter aqui o meu mais c, né? Rapidamente esqueci aqui de uma constante de integração, tá bom? Vou chamar de b, tá? Então, meu y vai ser igual menos... Vai ser integrar isso aqui tudo de novo, vai ficar menos integral de e elevado a menos x sobre 2 mais a sobre menos 3 integral e elevado a menos 3x dx mais b integral de dx. Então eu vou ter o que aqui? Meu y vai ser igual... Esse menos aqui vai cancelar com menos quando eu integrar, então vai ficar e elevado a menos x sobre 2 mais a menos 3, quando eu integrar esse menos 3 vem para baixo de novo, vai ficar a sobre 9 e elevado a menos 3x mais bx. As constantes a e b vão ser definidas por uma condição de contorno, tá? Então, quer dizer, eu acabei encontrando uma solução para a minha equação não homogênea. Isso aqui é uma solução particular, tá? Uma solução não homogênea. Por quê? Porque eu cheguei nela considerando a equação por completo. Eu não peguei a homogênea associada, tá? Então, eu resolvi para uma equação não homogênea. Tudo bem? Então, com isso, eu cheguei nessa conclusão.